Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui do lado de uma empreendedora, Heloísa Fagundes. Ela é consultora de carreira. Em primeiro lugar, Heloísa, bem-vinda. Estou muito Obrigada, feliz com a sua Lari. presença e quero parabenizar todas as empreendedoras que toparam esse desafio que eu escolhi a dedo, a ter essa coragem mesmo de vir. Eu sei que você está no digital, eu sei que você mentora outras pessoas, é líder, já trabalhou em várias empresas, mas realmente quando a gente quer colocar nossa voz para o mundo, a gente precisa dar passos diversificados, estar em mídias diferentes. Então, parabéns por esse passo. Estou muito feliz e empolgada para nossa conversa. Ai, obrigada. Como tu mesmo diz, né, Lari? Pilhada. Pilhada, Pilhada, pilhada. pilhada. Você é de Santa Catarina? Não, eu sou gaúcha, mas a Gaúcha. minha família mora em Santa Catarina. Tem aquela turma de lá. Eu captei no sotaque, adoro, eu tenho muitos amigos lá. Bom, Heloísa, você é uma consultora, né, de carreira, mas antes de a gente entrar nessa pauta, vamos entender um pouquinho a sua jornada. Como é que foi a sua jornada lá no Brasil? Você viveu sempre no Rio Grande do Sul? Como é que foi Sim, a sua carreira lá? sim. Bom, eu sou gaúcha, né? Eu nasci numa cidade de colonização alemã lá, mas sempre estudei e morei em Porto Alegre, onde tem as grandes empresas realmente lá, mas eu morava na região metropolitana, sou de lá. E a minha carreira, Lari, a minha jornada, eu sou formada em comunicação social, né, habilitada em jornalismo, e comecei a trabalhar em assessorias de imprensa. As assessorias de imprensa estão sempre dentro dos departamentos de marketing das multinacionais, né? E como marketing gera demanda para vendas, né? Eu saí de assessoria de imprensa, fui para marketing, marketing gera demanda para vendas, fui para a área de negócios e sempre no setor de tecnologia e telecomunicações. E desde cedo me colocaram para liderar equipes, com 25 anos. E eu quebrei a cara, né, Lari? Eu fui estudar, vamos estudar esse negócio, né? Vamos Correr entender de atrás. gente. E aí, então, fui estudar, fiz diversas certificações e fui muito feliz dos resultados, porque na área de negócio a gente consegue medir, né, rapidamente em resultado de vendas e de negócios, em receita, né? Esse trabalho. Aí as áreas de recursos humanos me procuraram. Não, Heloísa, o que tu está fazendo e tal? Partilhamos isso, fizemos programas de gestão de carreira, desde benefícios, cargos e salários, etc. E comecei a enveredar por essa área, sempre trabalhando o meio, que são as pessoas, para o fim, que é o resultado, que é o que as empresas também vêm a fazer, né? Que é gerar receita e nos trazer outros tipos de benefícios. E aí chegou um momento na minha carreira, então, que eu ressignifiquei e eu resolvi empreender, né? Como todas outras essas mulheres maravilhosas aqui que vêm conversar contigo. E aí, nesse momento, eu empreendi No Brasil. no Brasil, no âmbito físico. De 2012 a 2016, então, eu abri minha consultoria de gestão de carreira e também fui convidada aí por um liderado meu, né, das empresas, para dar uma aula magna na universidade. E aí fui convidada depois dessa aula para lecionar. Então comecei a lecionar gestão de recursos humanos, recrutamento e seleção, e sempre voltada para esse setor de tecnologia. Aí disse, não, agora eu tenho que fazer um mestrado, porque tá feio, né? Eu, professor especialista, e o pós-doutor, etc. Então, não, eu que já queria morar fora, fazer um mestrado fora. Já há uns 20 anos atrás já tinha conhecido Portugal também, e eu tinha essa coisa com a Europa. Então, me apliquei aqui ao mestrado no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, aqui Aqui perto em perto, Entrecampos, inclusive. exato. Aham. E aí me apliquei isso em 2016, mas não dava tempo de eu fazer o visto de estudo. Então, assim, eu não vou entrar em 2017 no Brasil. Eu fui um ano estudar inglês na Irlanda, porque uma coisa é o dia a dia, né, Lari? Outra coisa é mestrado, é muito mais rebuscado, é um inglês que eu descobri, é um inglês diferente, digamos Diferente. assim. Bom, depois disso, então, eu já tinha feito esse plano de carreira todo, Lari, que eu chamo sua carreira, o seu negócio, né? Porque a gente precisa ser intraempreendedor, mesmo sendo funcionário. E eu vivi no mundo das corporações no Brasil para que eu pudesse ser consultora de carreira dentro dessas áreas. Então, para Portugal, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, fiz o visto de estudo, pesquisei, fiz todo esse planejamento, que é o meu método com que eu trabalho hoje, né? E para viver esse mundo aqui. Desde o mestrado, conhecendo o mercado, e aí eu vim para cá começando a trabalhar na parte de consultorias de IT com recrutamento e seleção de profissionais de TI do Brasil
para Portugal, veja só. O que eu achei no meu planejamento, que talvez fosse um detrator, puxa, eu vou trabalhar nas empresas lá, vou alcançar esse objetivo, mas talvez, como eu não conheço esse mercado, seja novo, eu vou ter que dar steps para trás. Tudo bem, está dentro do plano. E logo comecei a trabalhar como IT Recruiter Senior, em consultorias de IT. E aí trabalhei em grupos franceses aqui, portugueses, trabalhei atendendo clientes aí da França, Bélgica, Holanda, tive uma oportunidade incrível, foi uma experiência ótima. E aí em outubro do ano passado, já estou na zona de conforto, agora eu tenho que retomar minha consultoria. E retomei minha consultoria no digital, então, né? E já nas 4 semanas iniciais, eu já estava aí com 5 clientes, já estou com consultorias em grupo também, sempre fazendo essa parte de mentoria e gestão de carreira. Tenho CEOs, tenho líderes aqui de empresas brasileiras também dentro da área de tecnologia, mas eu trabalho com profissionais de todas as, digamos assim, os cargos, mas muito dentro do setor de tecnologia, que foi a minha experiência, né? E voltado tudo para o trabalho também de autoconhecimento profissional para essas escolhas. Muitos profissionais também, Lari, que estão ressignificando, saindo do CLT, como a gente diz no Brasil, para empreender, né? Existe muito conhecimento aí, né, nessa jornada de todas as pessoas. E é isso que tem acontecido. Mas para que eu pudesse, Lari, consegui os trabalhos que eu consegui, também fui chamada para ser líder de equipe de recrutamento aqui, depois voltei para a área de negócios aqui, então aquelas estradinhas que eu fiz no Brasil, eu fiz aqui também. E eu tive que indo me desenvolvendo, né, para poder ter essa propriedade. E eu consegui entrar nesse mercado dentro da minha área como imigrante, como estudante, porque no Brasil as pessoas, quer queira, quer não, nos Já te conhecem, né, Lara? conheciam, né? Você já tinha sua reputação lá. Perfeito. Construir, né, com muito Claro. tempo, aí chegar aqui do nada, em 2 anos de mestrado, já começar a atuar, peraí, quem é você? Então, eu comecei a fazer meu trabalho de estratégia no LinkedIn, né? Que é um trabalho que você desenvolve maravilhosamente bem, eu vejo nas redes, só que de repente eu sou a Lari Do do LinkedIn, LinkedIn. né? Excelente. Então, eu consegui grandes oportunidades que talvez, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não teria. E agora eu estou replicando esse modelo para os meus clientes, para os meus mentorados. Seja na parte somente de consultoria e posicionamento no LinkedIn, que aí tem diversos serviços que as pessoas podem optar, quanto mentoria de carreira, que também engloba isso. Gente, Né? sensacional. É muito importante isso que você está falando. Eu estou pensando aqui, porque muita gente, a gente sabe que o mercado aqui em Portugal de tecnologia está, de certa forma, aquecido, tem demanda, as empresas contratam realmente brasileiros para virem para cá. Só que muitas vezes a pessoa de TI lá no Brasil, ela não tem a consciência das remunerações, dos projetos. É uma realidade completamente diferente para quem vem de grandes empresas no Rio, em São Paulo, aquele dinheirão lá de dinheiro, projetos e tal. Não é porque a gente também está na Europa, né, Luísa? Queria ouvir um pouquinho a sua visão sobre isso. Que, de fato, aqui tem essa enxurrada de projetos e euros e tal. Como é que você compara esses dois mercados, até para conscientizar esse público? Perfeito, Lari, perfeito, muito pontual. E é mesmo, porque a gente sempre vai comparar com o que a gente tem de referência. Eu costumo brincar, né? A gente não pode comparar banana com laranja, a gente tem que comparar banana com banana, laranja com laranja. E, de fato, Portugal é um país muito pequenino. E dentro de tecnologia, todos os projetos são internacionais, né? Então, claro, nós temos grandes empresas portuguesas de energia, petróleo, da parte, principalmente também no setor do turismo, né, voltadas, mas assim, dentro do mundo corporativo, tudo que vem daqui tem projetos de fora. E sim, o Brasil, de certa forma, ele é autossuficiente. Então, tem uma multinacional norte-americana no Brasil, ela sobrevive de todos os clientes do Brasil. Porque o Brasil é um continente, né? Se formos comparar com a Europa. Então, para que as empresas também aqui sobrevivam, elas também têm que ir para esse continente. O que é muito interessante, porque tu não trabalha só a cultura portuguesa, né? Então, um dos maiores desafios são esses. Então, no Brasil, sim, nós temos muitos projetos de tecnologia, muitas empresas, inclusive, que
têm a mesma atuação aqui em Portugal, têm clientes em Portugal, então estão trazendo as suas filiais para cá, tô fazendo uma análise de viabilidade de mercado agora para uma empresa que quer vir para cá e está fazendo toda essa análise. Como nós temos empresas portuguesas que atendem Holanda, Bélgica, que foi essa oportunidade que eu te disse anteriormente, né? Tem muitos projetos também aqui, mas isso vai para fora. Então, o profissional que vem do Brasil para cá, seja trabalhando remotamente hoje, né? Ou seja, começando remotamente de lá, vem para cá depois, entender? Ele tem diversos aprendizados, engrandece muito. Porque tu aprende a viver na cultura daqui, tu aprende a cultura do teu trabalho, tu tem colegas de todas as áreas. Então, assim, é um aprendizado e a gente muda, a gente tem um amadurecimento profissional diferenciadíssimo. E, primeiro, onde é que eu vou para lá? Quanto custa o salário lá, né? O profissional tem a tendência de, não, 1.500 euros lá, né? Aí multiplica por 5,5, acho que tá o euro, ganha aqui, tá bom, não, mas peraí, tem que ver, qual a tua dinâmica de vida, né? Heloísa, quanto eu teria que levar para lá em dinheiro? Eu não sei. O que tu come na tua geladeira, né? Que tu coloca. A Heloísa lá come ovos, iogurte, não sei o quê, eu não cozinho muito, né? De repente como mais fora, né? Mas e tu, e a tua família, os teus filhos, e muito escola? pessoal, né? Muito pessoal. Até a cidade impacta, né? O bairro que você mora impacta. E isso tudo é muito interessante, porque eu vejo esse movimento, né? Muitos profissionais. E uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, é que hoje com a internet, com o digital, você vai concordar comigo, muitas pessoas com pouca experiência estão vendendo mentorias, cursos de coisas que às vezes nem elas realizaram, né? E você vem de uma bagagem muito bem construída num país que é potência quando a gente fala sobre tecnologia e projetos e no mundo empresarial. Quais foram suas maiores dificuldades em se adaptar para o mercado aqui em Portugal? Portugal e a Europa têm outro ritmo profissional. Nós, no Brasil, a gente tem um ritmo muito frenético de trabalho em virtude da influência dos Estados Unidos na parte de tecnologia, na nossa cultura tecnológica no Brasil. A Europa, ela trabalha de uma forma mais paulatina, mais estruturada, né? No Brasil, a gente chama muito learn on the fly, né? Vai aprendendo conforme vai indo o curso. Aqui é tudo um pouco muito mais planejado. A gente tem um viés social um pouco mais forte, né? Então, assim, é tudo muito mais, digamos assim, não diria organizado, mas muito mais calmo, mais tranquilo. É claro, depende do projeto, depende do cliente, mas em linhas gerais isso. Então, por vezes eu chegava muito acelerada, era uma dificuldade e atropelava realmente as coisas, né? Muito por isso que eu quis trabalhar funcionária aqui para depois prestar consultoria do tipo eu senti isso na pele, como eu fiz no Brasil, né? Então essa foi minha primeira dificuldade. E a outra dificuldade foi a comparação, né? Mas foi muito interessante porque existem muitas coisas semelhantes que nos incorrem em erro por ser muito parecido, né? Por exemplo, contratos de trabalho, né? Contrato a termo incerto, qual é o escalão do teu desconto do imposto de renda, que aqui é o RS, né? Quais são os retornos, restituição, valores salariais, qual é o valor salarial para o meu cargo aqui em Portugal, no meu nível profissional, né? Não adianta, não, mas eu valho muito, com certeza, nós valemos milhões, né, Lari? Mas o que o mercado está pagando, de novo, comparando laranja com laranja, com certeza, né? Mas essa foi o ritmo profissional, principalmente, os segredinhos legais, né, desse processo de trabalho e esse aprendizado, e até mesmo entender às vezes o valor líquido, quanto é, os benefícios do salário, a tua própria postura numa entrevista, a tua postura no ambiente de trabalho, isso faz um grande diferencial para que tu seja preterido. Exatamente. Isso é muito interessante. E é isso que você deve ensinar para os seus mentorados e clientes, né? Não é mesmo? Essas pessoas que têm essa visão em relação a Portugal. E sabe o que eu acho que é o maior diferencial quando eu analiso essa situação? Se eu estivesse no Brasil hoje, estivesse buscando uma vaga aqui,
Tudo bem que eu posso ter um headhunter ou alguém, um consultor português me auxiliando nesse processo, mas ele nunca vai entender a minha língua, que eu digo não é o português, eu tô falando a língua do mercado brasileiro, né. Então Sim. ter uma brasileira com todas essas experiências aqui é o diferencial na minha visão, né, Heloísa. Como é que você enxerga isso? Fazer essa tradução, né, é a tradução pela experiência, né, e isso, assim, eu acho que eu fui muito feliz nesse método, porque deu resultado, sabe, Lari? Então, assim, para tu teres uma ideia, primeiro a gente tem que ter a nossa carreira, isso tem que ter um planejamento, a gente tem que se conhecer, porque tem pessoas que vêm para cá e vão embora porque sentem muito frio no inverno, né? Então, isso é um fator de autoconhecimento que a gente precisa ter. E o outro da gestão de carreira, e hoje, eu tenho um e-book, eu estou escrevendo outro, que vai tratar de carreira internacional. Que vai Excelente. tratar de todas essas, principalmente dicas, assim, de detalhes, mas desde como tu te posiciona digitalmente, seja no LinkedIn, seja no Instagram, para tu atrair as pessoas que são importantes para ti, para tua carreira e serem as melhores empresas a te procurarem para as oportunidades aqui e tu te fazer entender para eles. Então, sim, isso é importante, isso é um diferencial e é o motivo pelo qual eu tenho sido procurada pelos mentorados, né? Puxa, Heloísa, como é que tu fez? Eu fiz assim. Ah, mas tu foste para lá sem familiares. Mas eu tenho colegas e mentorei profissionais dentro das empresas, agora como consultora, para fazer todo esse movimento. E hoje, depois da pandemia, com trabalho remoto, Lari, tem tantas alternativas de adaptação, né? Com mais tranquilidade, com mais planejamento, e isso faz com que as pessoas consigam, ao longo do tempo, se certificar, entender a cultura da empresa que estão trabalhando ali. Não, faz sentido eu ir para lá. E tem uma coisa que eu costumo dizer, Lari, que é muito importante. Mais complicado é sentir a informação. Porque, por exemplo, eu vim com todas as informações. Mas quando eu senti a informação aqui, opa, É diferente, né? A prática é bem diferente. e você tem essa experiência. Até o trabalho no digital para obter clientes aqui, né? Atrair as pessoas certas para o teu objetivo, gerar mais conhecimento, né? Eu acho que sim, eu acho que nós brasileiros temos esse grande diferencial aqui em Portugal, porque falamos o idioma próximo ao português de Portugal, né? Porque é diferente, É, um né, pouco. Lari? Sim. Mas assim, conseguimos, depois da experiência da vivência aqui, fazer essa tradução. E por que não fazer mentorias, né? Para a tua gestão de carreira, para atalhar esse processo. Não, com certeza. Porque, É essencial, porque o trabalho faz parte da nossa vida, né? A gente não vai estar feliz no país se a gente, em algum momento, a gente sabe que quando emigra, a gente precisa dar 2 passos atrás. Mas a verdade é, a gente vai precisar se encontrar profissionalmente para a gente realmente ficar, não é mesmo? Senão você vai afetar aí outras áreas da sua vida, né? com De forma certeza. negativa. Claro, com certeza. Com o trabalho, com a carreira que a gente vive, come, mora, né? Tem o Exato, lazer. claro. Eu tava brincando com um cliente meu, né? Disse, não, porque a coisa mais importante na vida é o trabalho. Ele disse, não, Elo, é minha família. Se você ficar sem seu trabalho, você não vai conseguir dar a importância, né, correta para sua família, não vai conseguir prover, proteger, né, usufruir da vida com a Eu tua acho que é por família. causa dessa coisa da moda, né, primeiro Deus, depois família, depois o trabalho, mas o trabalho é um pilar muito importante, Sim. o que traz realmente ali a receita para você realmente comer, morar, ou seja, e Heloísa, uma curiosidade que eu tenho aqui que eu acho que pode ser interessante para o seu público é o seguinte, a diferença do LinkedIn, eu tenho LinkedIn desde 2008, provavelmente, sempre pedi feedback dos meus superiores nas empresas e tal, sempre enxerguei ali como um mecanismo interessante de trabalhar minha marca pessoal como funcionária, né, do mundo corporativo. E outro dia eu fui num encontro de empresários brasileiros aqui e por algum motivo, não sei se eram de cidades menores ou se não tinha uma realidade muito próxima da minha,
Disseram que o LinkedIn é muito europeu, é uma coisa muito que aqui na Europa as pessoas acabam desenvolvendo muitas relações por aqui, mas eu também vejo o Brasil dessa forma, né. Então, assim, a sua consultoria, na verdade, ela direciona dentro do LinkedIn até para quem está no Brasil e quer crescer na carreira lá, ou é totalmente voltada para vir para a Europa? Não, ele é bem em âmbito geral. Sempre o posicionamento, a consultoria, posicionamento, né, da tua marca pessoal no LinkedIn, ela vai depender do teu objetivo, né, Lari? Então, assim, ele é um trabalho onde a gente identifica o objetivo do profissional, coloca ele da melhor forma, né? Eu posso te dar um exemplo, coloca ele da melhor forma no LinkedIn e toma-se ações para que ele alcance aquele objetivo. Então, por exemplo, se eu sou uma analista financeira no Brasil e eu quero procurar uma oportunidade de trabalho, eu quero me tornar coordenadora financeira. Então, a gente vai se posicionar dessa forma, vamos atrair, né, profissionais e a rede desta área, né? Eu vou aparecer para este mercado e vou atrair profissionais, chefes, recrutadores, porque hoje, Lari, a gente não se aplica mais a vagas. Não se aplica mais a vagas. O mercado europeu, por exemplo, acha que quem se aplica não é tão qualificado, porque quem é qualificado É é buscado. procurado. Então, Perfeito. como é que você vai ser procurado? Essa é a dinâmica também que se trabalha, que você No Instagram no é Instagram. essa vertente. Só que a linguagem, o posicionamento, a abordagem, existem outras ferramentas Outras. bem diferentes, né? Mas a lógica ela continua sendo a mesma, né? O marketing do físico que veio para o digital, que antes era processo de vendas, agora que é funil de vendas, ele tem uma comunicação completamente diferente, O que Lari. funciona no LinkedIn? Uma curiosidade, porque assim, eu confesso, eu tenho LinkedIn, criei a página da empresa lá, já publiquei alguns artigos lá. Qual é a sacada no LinkedIn? A sacada no LinkedIn, desculpa, é tu falar sobre o teu assunto. Porque o teu currículo é quem tu foi, daqui para trás. Ele é um papel estático. O LinkedIn é quem tu é, enquanto profissional, sobre o que tu fala, né? Eu falo sobre carreira, eu falo sobre emprego, eu falo sobre negócios, Artigo, vídeo, artigos, vídeos, tudo. posts, Posts. só que a abordagem ela é diferente para o engajamento. Né? E para tu teres uma ideia, no LinkedIn, like é engagement. No Instagram não é só comentário e compartilhamento que dá, né? O Não like sei. aumenta alcance só. Pois é, não lá é engagement. Ok. Né? Então, visualizações aumenta o alcance. Mas mesmo assim, ele é muito mais orgânico. Né? Ok. Então, assim, como tu sabes, a consistência é o mais importante. Só que é o seguinte, é muito importante no LinkedIn, mais importante no LinkedIn ainda, é tu parecer ser do que propriamente ser. Né? Por quê? Por LinkedIn tu fala sobre o teu assunto. É claro que tu tem que ter autoridade, tu tem que ter conteúdo, tu tem que ter experiência, mas não necessariamente ter executado sobre o que tu fala. Ok. Tu pode ser como, por exemplo, um professor acadêmico que vai Entendi. te ensinar tudo sobre marketing, mas talvez ele não tenha sido um diretor de marketing numa Entendi. Pode ser um empresa. entusiasta por assuntos diferentes que agregam, se relacionam com a própria área, traga ali. Ok. Exato. E tem uma abordagem de mensagens com as conexões que tu intenciona fazer e com as visualizações que as pessoas têm contigo completamente diferente. Né? E essa é a dinâmica, e esse é meu trabalho, é o que eu ensino nas mentorias. E mais, é eterno na área. O LinkedIn ele é eterno. Então, assim, ele é a tua carreira. O LinkedIn da Lari é a tua carreira. E o LinkedIn, ele é muito menos empresa e ele é muito mais profissional do que se imagina. Por quê? Porque ali o relacionamento tu pode automatizar, né? Tu pode entrar em contato com as pessoas, tu pode ter um script de contato para um assunto específico, por exemplo. Entretanto, tu tem que pessoalizar. Então, ele é muito mais braçal. Né? E por esse motivo tu tem que ter propriedade no assunto ao qual tu vai interagir com as pessoas, Uhum. né? E no LinkedIn
o teu conteúdo vai aparecer. Então, aquela crença limitante das pessoas, ai, pois é, mas eu não quero postar, né? Tem um baita de um conhecimento, a pessoa não Uhum. quer mostrar no Instagram. O Instagram, ele é mais informal. No LinkedIn, tu pode ser formal, tu vai ser assistido, tu vai ser lido, Entendi. né? É Por outro aquele assunto. consumo, né? É outro consumo. Agora, por exemplo, eu já ouvi casos, e agora que eu acho que é até uma coisa que muitas empresas ou profissionais devem passar, que os mesmos conteúdos, como você falou, são plataformas diferentes, a forma da abordagem é completamente diferente. Mas imagina, um post no Instagram vai super bem, até um pouco mais institucional, ou agregando valor com alguns tópicos e tal daquela área. E aí, quando publica no Instagram de uma empresa no LinkedIn, não performam bem. Então, por exemplo, no LinkedIn nós temos a página do perfil, Da né, pessoa, da né? pessoa. Por exemplo, um profissional como eu tem a página do meu perfil, aí tem a página a service page, que é da prestação de serviços, e tem a page, que é da empresa. Né? Então, por exemplo, assim, digamos, eu sou uma consultora, empresa de uma pessoa só, né? Eu agora vou ter que contratar uma assistente, não pretendo contratar uma funcionária, vou contratar uma assistente virtual, porque eu acho que Tá. hoje a dinâmica empresarial, Sim. para mim, para o meu perfil, ela mudou um pouco. Então, assim, eu tenho lá, né, a Elo Consultoria, que é a minha marca, mas eu tenho lá, ele consta, né, de 2 a 10 pessoas, porque eu não consigo colocar uma pessoa só. Então, tu vê que quando eu publico, as pessoas vão ver a minha empresa e elas vão ver que eu sou consultora. Só Uhum. que elas dão mais credibilidade para a pessoa, Do né? que para a empresa. Porque tu é quem está experienciando, tu és quem faz, Ok. tu és quem está dentro da empresa. A empresa é uma referência. Eles vão ver se a empresa é grande ou pequena. O que faz a tua empresa, de onde é a tua empresa, quem são as conexões. E no LinkedIn tem o diferencial que tu visualiza quem te vê. Uhum. Por isso que dá para escalar mais rapidamente, organicamente. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma enquete sobre, justamente tentando entender da minha rede no LinkedIn, o motivo pelo qual eles tinham perfil no LinkedIn. Se era para procurar emprego, se era para fazer negócios, se era para buscar notoriedade profissional dentro do que fala, do que trata. E coloquei lá 4 opções. 70% era para procurar emprego, né? Sendo que não é essa a melhor estratégia. A melhor estratégia é tu ganhar visibilidade para que as pessoas que te interessam entrem em contato contigo. Isso. Como fazer isso? Falem com a Elô, É isso. né? Isso que Porque você faz. eu tenho essa experiência do Brasil. Lá no Sim. Brasil eu trabalhei com Índia, Panamá e Estados Unidos também, trabalhando dentro do Brasil. E aqui na área. Uhum. Então, ele tem uma dinâmica diferente. A lógica é a mesma, mas o como tem uma lógica um pouquinho diferente. A comunicação faz toda a diferença no Faz toda a LinkedIn. diferença. Tem até uma analogia que eu gosto de usar. Não adianta a gente se vestir para um casamento e ir à praia, não é mesmo? As plataformas. E às vezes a gente precisa entender qual é a nossa queridinha, onde nós somos melhores, né? Porque você é o LinkedIn. No meu caso é o Instagram. Significa que eu não estou no YouTube, não estou no TikTok? Estou, mas a minha prioridade é o Instagram, assim como a sua é o LinkedIn e do seu cliente também, né? Possivelmente. Exato. É parte daquele princípio que no mundo físico é onde é que eu vou colocar a minha loja, né? Quem é o meu cliente primeiro? Quem é o meu público-alvo? Isso, com quem você está Onde é que o meu conversando, né? público-alvo é? Onde é que o meu público-alvo vai? Né? É isso. Para o meu objetivo com aquele público-alvo, né? Ah, meu público-alvo passa ali, então é lá que eu vou colocar a minha loja. Isso. Agora, é muito importante, tá? E eu falo para os meus mentorados também, trabalhar o Instagram. Com certeza. Tem que trabalhar o Instagram. Por quê? Porque as pessoas, elas querem... tudo bem, eu estou falando sobre trabalho. Em trabalho, a gente fala muito sobre work-life balance, sobre bem-estar no trabalho, né? O trabalho nos consome muito. Tem muitas pessoas ficando doentes por causa do trabalho e cada vez mais a gente tem mais informação e pesquisa comprovando isso, né? Então, as pessoas querem ver quem é a Quem é a Heloísa. Heloísa? Será que eu estou realmente sendo coerente com aquilo que eu falo? Com Exato. aquilo que eu experienciei? E faz todo sentido, até porque também a gente aprende mais com os erros, né? Eu também tive as minhas dores e partilho das dores dos meus clientes e das pessoas que vêm à minha loja lá na rua do LinkedIn, Perfeito. né? Então, assim,
E eles querem E ver o essa nosso coerência, né? lifestyle. É a coerência entre todos os pontos de contato com aquela marca, né? São conteúdos diferentes, formas diferentes de colocar, e uma coisa só retroalimenta a outra, né? Porque eu Exato. falo, gente, o LinkedIn, quando eu pego um depoimento de 2010 de um diretor de Londres, gente, isso traz muita relevância, por quê? A gente precisa entender que a gente muitas vezes não consome da mesma maneira que o nosso público consome. Então, de repente, o meu público, alguém está me checando de todos os lados, não só o meu site, meu Instagram, meu TikTok, meu LinkedIn, traz credibilidade, né? Então, é realmente aprender com a Heloísa, claro, como utilizar o LinkedIn. Elo, é uma pena que o tempo é curto aqui, mas quero saber se você quer deixar uma mensagem para a pessoa que está confusa, não sabe usar o LinkedIn, fica perdida, não sabe estruturar, não sabe se posicionar. Qual a orientação que você dá? Sim, então, uma das coisas que eu tô completamente à disposição e eu faço para as pessoas gratuitamente por propósito, né? Porque eu acho que a carreira é, como tu disseste, um pilar importante para a vida. O LinkedIn, o que que é muito importante? É você ter uma foto formal, você ter um banner que esteja alinhado com a sua área profissional, né? Você, de fato, ter a descrição da sua atividade, o que você desempenha, o nome do seu cargo, a empresa associada, né? Colocar as suas competências. Mas existem lá muitos e muitos detalhes mesmo, tá? E eu me coloco à disposição para sessões de diagnóstico do perfil do LinkedIn, para análise do LinkedIn. Eu fico lá 30 minutos, às vezes até mais, só passando dicas para as pessoas de como elas podem preparar isso. Mas é só um step para a gestão de carreira, é só um step para trabalhar essa plataforma espetacular. Isso só mostra que possivelmente o seu trabalho é belíssimo, porque muita gente às vezes fica com receio, né, de entregar tanto ouro assim. Mas eu acho que quando a gente entende que você só está elevando a consciência da pessoa para o que ela precisa, aí é maravilhoso, né? Todo mundo está ganhando. É Não é verdade, eu mesmo? acho que todos os profissionais, quando crescemos juntos, nos beneficiamos, né? E daí eu acho que também o empreendedorismo e essa tua troca que tem conosco nos auxilia muito nesse sentido. Perfeito. Então, agradeço eu, obrigada eu. Adorei a entrevista, foi muito bom, aprendi muito, é muito bom estar perto de pessoas que a gente sente realmente que tem uma trajetória bacana, tem repertório, sabem para que vieram para esse mundo, realmente Ah, assim, é bem obrigada. bonito. Adorei te ver falar, dá para ver que você realmente pulsa, né, quando você fala sobre isso. E isso para mim assim, é um tempero mais importante. Esse amor que a gente coloca no que a gente faz, porque aí o resultado vem, com empenho, dedicação, estratégia, mas quando tem esse amor, com certeza os resultados vêm. Obrigada, volte sempre, a Obrigada. casa está sempre aberta para você. Obrigada, Laila, Obrigada. Até o obrigada. próximo episódio.